Os parlamentares do norte do país não se deram por vencidos nas discussões sobre o projeto que reduz o IPI sobre vários produtos fabricados fora da Zona Franca de Manaus. O principal argumento é o de que, se a medida for realmente implantada, as fábricas na Zona Franca não terão vantagem em continuar onde já tem isenção total de impostos. A reunião foi para debater os próximos passos da batalha judicial movida pela bancada do Amazonas no Congresso Nacional. Os deputados federais protocolaram uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal sobre o decreto que prevê o corte do IPI em 35% para todo o país e o corte total do IPI para concentrados de refrigerante. Segundo os parlamentares amazonenses e o governo do estado, esses dois decretos assinados pelo presidente Jair Bolsonaro tiram a competitividade da Zona Franca de Manaus. Na reunião de hoje, feita no Senado Federal, os parlamentares debateram as estratégias de combate aos dois textos. Nós vamos ter que continuar unidos, a bancada precisa continuar unida, é preciso continuar lutando junto ao Supremo Tribunal Federal e é preciso que todos nós do Amazonas, e aí os meios de comunicação, têm um papel muito importante, porque é preciso esclarecer essa narrativa. Nós não estamos contra o decreto do IPI, nós estamos querendo que a Zona Franca seja excepcionalizada como é de direito pela Constituição e pelas leis. Na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes suspendeu o decreto que prevê o corte total do IPI de concentrados e manteve o decreto do corte de 35% do IPI apenas para produtos que não são fabricados na Zona Franca de Manaus. Ontem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu novamente os decretos e disse que os textos garantem mais crescimento econômico. O IPI era um imposto contra a indústria brasileira. Nós desindustrializamos o Brasil ao longo dos últimos 20, 30 anos. Pela primeira vez estamos reduzindo o imposto sobre produção industrial. Qual foi o produto que baixou em algum lugar do Brasil sobre os produtos que foram? Pelo contrário, se você notar, quando você reduz o IPI, você tira a competitividade da indústria brasileira. E a política do ministro Paulo Guedes sempre foi essa, é de importação, não é de exportação. Até porque não há investimento em inovação, em pesquisa, em tecnologias novas. Nós somos dependentes de tecnologia de outros países. A bancada do Amazonas no Congresso Nacional reforçou que não é contra o decreto que prevê o corte de 35% do IPI para todo o país, mas precisa que os produtos fabricados na Zona Franca de Manaus sejam excluídos desse decreto, porque o polo industrial da capital amazonense tem a isenção total desses produtos. E se outros estados também tiverem essa isenção, os industriais vão querer sair de Manaus e irem para outras cidades. Na visão dos deputados, isso pode afetar o emprego e a economia do estado do Amazonas. Ele falou que o Supremo está prejudicando quando dessa medida para a Zona Franca e vendendo e passando que o ministro deu a canetada dele contra o decreto, baixando, acabando com o decreto. E não é verdade, a gente está tirando a Zona Franca do decreto, é apenas o que o ministro deu e o que a gente pediu e o que a gente quer. Em nota, o Ministério da Economia disse que não vai comentar a suspensão dos decretos. Eles devem ser analisados pelos ministros da Suprema Corte nos próximos dias.